Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Falar para os irmãos nessa noite sobre ser vitoriosos, firmes no trabalho da obra do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos ler. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês também, que nada do que fazem para o Senhor é inútil, em vão. Senhor Deus, nós nos submetemos à palavra e nos submetemos ao Espírito Santo. A igreja é tua, é do Senhor. Ministra aos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, começando essa ministração, nós podemos observar que o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é um capítulo que ele trata da ressurreição. Ele trata da ressurreição de Jesus e ele também trata e nos ensina sobre a ressurreição dos cristãos. Então, todo esse capítulo 15, ele vai dar instrução sobre a ressurreição de Jesus e a ressurreição da igreja. Importante observar que nesse capítulo, Jesus, ele venceu a morte. E nós somos instruídos nesse capítulo que nós também vamos ressuscitar e vamos vencer a morte. A morte é o inimigo do homem, mas Jesus, ele venceu por nós e nós venceremos ela em Cristo Jesus, ressuscitando para a glória de Deus. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. Ele que deu a instrução sobre a ressurreição à igreja de Coríntios. Quando ele vai terminar esse capítulo, então esses dois versículos bíblicos que lemos, ele trata para nós sobre a nossa vitória, em quem ela está. O versículo de número 57 vai mostrar que a nossa vitória está sobre o pecado, sobre a morte. Ela tem um meio, e esse meio da vitória está na pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele que conquistou para nós a vida, é Ele que derramou em nós sua graça, seu favor, seu amor, seu perdão. Então a nossa vitória, ela está na pessoa do Senhor Jesus. Paulo, ensinando a igreja, ele disse lá em Romanos: Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. Fala, Cristo em mim é a esperança da glória de Deus. Veja bem, queridos, Cristo habitando em nós, nós temos a esperança da glória de Deus. A Bíblia também nos ensina que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passou
e eis que tudo se fez novo. Então, em nome de Jesus, ninguém de nós deve se prender ao passado. Você não deve ficar preso pelo seu passado, mas você deve se alegrar pelo presente, e você deve sempre se alegrar e adorar a Deus pelo teu futuro. Não se prenda ao seu passado, mas olhe para frente, regozije-se no Senhor, lembre-se que Jesus venceu por você e que agora tudo que Ele quer é que a nossa fé esteja viva, autêntica, uma fé que observa as Sagradas Escrituras, uma fé que observa os ensinos da palavra, uma fé que nos direciona a servir, honrar, amar, adorar e sermos despreendidos de um mundo que nos quer prender. Sistema esse que quer nos prender a um cativeiro. Queridos irmãos, Deus nos fez livres. Há um hino que nós cantamos aqui, que nós somos livres. Livres para servir o Senhor. Nessa liberdade em que Deus nos deu, essa vitória conquistada por Jesus, eu quero que você observe o versículo de número 58. O que Jesus nos ensina no versículo de número 58? Nós somos orientados a ser fortes, firmes no trabalho. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, firmes. Jesus não conquistou tudo para nós? Ele nos fez livre. Somos pessoas perdoadas, amadas, redimidas, livre das algemas do inferno, livre das algemas dos demônios, livre dos vícios, livre da condenação, livre da separação de Deus. Nós somos novas criaturas por meio da conquista que Jesus fez por nós. Agora nós somos igreja, eu e você, nós somos igreja. Então nós somos orientados. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes. Olha, nós somos orientados a nos fortalecer em Deus. Somos orientados a ser firmes nas nossas decisões. Somos orientados a ser firme naquilo que fazemos. Você não pode ter uma fé meia boca. Aquela fé que um dia você está parecendo uma metralhadora. Se o diabo levantar contra você, você derrete tudo que está na tua frente. Você é uma metralhadora de Deus. Aí passa aí uma semana, aí você fica frio, e aí você começa a retroceder, e aí parece aqueles revolvinhos 22, tac, tac. Acabou a munição? Não. Nós somos orientados a ser firmes. E essa firmeza, ela precisa ser constante, perseverante. É igual mulher, dona de casa. O homem é o seguinte: alguém espirrou na China e já está sentindo dor aqui no Brasil. Mas as mulheres, nada derruba elas. Tem gripe, tem dor de cabeça, não fica doente, faz comida, abençoa a casa. As mulheres é assim ou não, meus irmãos? Olha que firmeza. Ela não solta a casa por nada.
você também não deve soltar a sua fé. Você deve ser firme. Você precisa ser constante. Perseverante. Perseverar. Existem dias diferentes? Sim. Existem dias que você quer chorar. Chore. Existem dias que você está gemendo. Gema. Mas solta o teu grito: o Senhor está comigo. Solta o teu grito de fé. Em nome de Jesus, firmes e constantes. A igreja, ela precisa ser firme. A igreja, ela tem uma missão. A missão de transmitir a vontade de Deus sobre a terra. Quem aqui já foi alcançado pelo Evangelho de Jesus? Jesus é o teu Senhor, Jesus é o teu pastor, Jesus é teu Salvador, mas é todo mundo alcançado, redimido? Não. Quantas pessoas estão no mundo, perambulando, perdidos, longes, distanciados de Deus, e que precisa ouvir uma palavra, e que precisa de alguém que tenha testemunho, e que precisa de alguém que é crente de verdade, perseverante, persevera na tribulação, que persevera, que tem uma vida com Deus. Então a igreja, ela precisa estar equipada com essa graça para testemunhar aqueles que ainda não conhecem a luz de Jesus, a luz de Cristo. Nesse versículo 58 que lemos, nós precisamos trabalhar com entusiasmo, perseverança, entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor não é em vão, não é inútil você estar aqui hoje. Não é inútil quando você cantou, quando você levantou tua mão, quando você saiu de casa, quando você veio professar a sua fé, quando você está manifestando e registrando o seu louvor, a sua adoração ao Senhor. Fala para o teu irmão: não é inútil. A tua fé não é inútil. Amém, meu irmão? Não é inútil. Não é. Tudo está sendo registrado no memorial do Senhor. O teu trabalho, o teu culto, a tua vida, a tua prática, a tua perseverança, tudo está registrado no livro do Senhor, no memorial de Deus. Irmãos, agora a igreja tendo essa missão, nós somos ensinados pelo Senhor Jesus a mostrar um exemplo para o mundo. No Evangelho de Mateus, o capítulo 21, versículo 28, o que acham disto, diz a palavra? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. A princípio, aquele jovem não estava entendendo o seu chamado e a ordem. Vá trabalhar. Não vou. Mas depois ele pensou, e ele se arrependeu, e ele foi. Então o pai disse ao outro filho: vá você. Ele respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Será que nós temos esses 2 tipos de crente dentro da igreja? Tem aqueles que dizem: eu vou,
eu vou fazer. Eu vou começar a orar. Eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou começar a escola bíblica. Eu vou começar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou domingo. Não, eu vou o mês que vem. Já está no meio do ano, deixa o ano que vem eu começo. Será que esses crentes estão no meio da igreja? Sabendo que o seu trabalho não é vão? Sabendo que a sua obra não é inútil? Tem sim. Aqueles que diz, Senhor, eu não vou. Quero ir não. Tem tempo nem para mim, que dirá para a igreja. Que obra. Tem tempo nem para mim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O domingo é de quem? O domingo é de quem? E por que nós dormimos até 11 horas da manhã? Por que nós não viemos na escola bíblica? Por que nós não fazemos a missão? Por que não evangelizamos? Você trabalha 6 dias, é tudo teu. Sim ou não? Sim ou não? É tudo teu. 6 dias. O domingo é do Senhor. Não é. Você está pegando para você. Irmãos, nós precisamos pensar seriamente na proposta do Senhor. Interessante que Jesus fala nessa parábola. O filho respondeu, não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você? Ele respondeu, sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu o pai? Jesus está perguntando, quem é que obedeceu? O que foi ou o que não foi? O que foi. O que foi, obedeceu. O que praticou, obedeceu. Irmãos, por que a palavra de Deus diz para nós assim? 2 estarão numa cama. Um será levado e o outro será deixado. Havia 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes foi, comprou azeite, preparou, se encheu de Deus e está preparando o noivo, e está esperando ele, A igreja também tem 5 loucas e 5 prudentes. Então é loucura ouvir a palavra de Deus e não pôr em prática. É loucura saber que Deus tem interesse nas almas e a gente não dá a mínima. É loucura deixar os anos passar e ficar naquele provérbio, amanhã eu faço. Talvez o ano que vem eu batizo. Um jovem disse, igreja é para velho. E a pergunta é, para morrer tem idade? Então, se é para velho, como é que faz? Igreja é aqueles que são chamados pelo Senhor. Então Jesus ele tem interesse que o trabalho da igreja seja feito. Amém, irmãos? O trabalho da igreja seja feito. Nós devemos trabalhar de acordo com os dons que Deus deu a cada um de nós. Não é vão o nosso trabalho? Se não é vão, então eu vou praticar. Qual é o dom que Deus te deu? O talento que Deus colocou na tua vida. A graça que Deus colocou na tua vida. Na igreja há intercessão, oração, na igreja a obra missionária, na igreja a música, na igreja, meus irmãos, há projeto de evangelização, na igreja as células, na igreja há muitos ministérios. Queridos,
Há muito meio de você trabalhar. Trabalhar na igreja não é só o pastor que está aqui em cima. Mas, observando a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz: você tem o dom de falar, então faça de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus, por meio de Jesus Cristo. Tudo que você realizar trará glória a... Olha aí teu trabalho. É o teu trabalho dentro da igreja. Um copo que você cata do chão, um abraço que você dá em alguém desanimado, uma força, uma palavra amiga, uma oração que você faz. Você está olhando para o teu pastor, você está percebendo que ele está meio... Esse homem está meio quebrado. Começa a orar para mim. Eu sei lá, não estou gostando muito dessas pregações. Ora, Senhor, dá luz para esse homem, ilumina ele, enche ele do teu espírito, Senhor. Eu quero ir na igreja e quero ser edificado. Não vai orar para mim morrer, pelo amor de Deus. Entendeu? Ora para me ajudar. Esse irmão do louvor, ele é meio doido. Eu vou, Senhor, Deus, o irmão do louvor, Senhor, olha essa irmã. Ora, é trabalho da igreja, amém, meu irmão? Trará glória ao... Qual o motivo de estar aqui? O Senhor, sua palavra, amém, meu irmão? Sua palavra. Eu estava numa reunião de família agora há pouco, meio-dia, fiquei lá até 3 horas, 2h30, depois vim correndo embora por causa dos compromissos. Queridos, estava lá, podia ficar lá, tranquilo. Mas nós temos um compromisso com Deus. E Deus está sendo glorificado. Você também, irmão, às vezes você estava lá num lugar gostoso, maravilhoso, sendo abraçado. Olha que coisa gostosa. Mas você deixou tudo e veio para adorar o Senhor. Veio dar a primícia, o culto do domingo, amém, meu irmão? Queridos, esses irmãos que estavam aqui cantando, tinha irmão aqui que estava lá para o Chile, glória a Deus, Argentina, irmãos aí lá para o Goiás, comendo piqui, franguinho, glória a Deus, largou tudo para quê? Está no culto. Você percebeu que a gente vai fazer alguma coisa, custa para a gente? Custa. Professor da escola bíblica vai dar aula aqui, ele estuda, aquele estudo 15, 20 dias, tem uma equipe de professor, eles se esmeram em aprender, por isso precisam ser valorizados, e isso traz glória ao... Então, queridos, olha, o dom de cada um trará glória ao Senhor por meio de Jesus Cristo. E Pedro vai terminar esse versículo dizendo: a Ele sejam a glória e o poder para todos sempre, amém. Então todo o trabalho da igreja, ao Senhor, glória para todos sempre, amém. Irmãos, é a igreja que tem a missão de trabalhar e evangelizar. Trabalhar na vinha representa trabalhar, fazer a missão do Senhor. A evangelização do mundo, Paulo falou ao pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 5, você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Ser sóbrio em tudo, amém? Não tenha medo de sofrer. Meu Deus. Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer.
trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Deus pode confiar em você? De quem é os dons? De quem é os dons? É Deus que dá os dons? Então, o dom que você tem, a aptidão que você tem, que ele seja para a glória do Senhor, para louvor, adoração, honra ao Senhor. Querido irmão, o que fizemos nessa vida? 2 Coríntios 5, versículo 10, diz: pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo... Eu vou parar aqui para você prestar atenção, porque aqui a Bíblia está falando do corpo. Olha o que esse versículo está dizendo. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Olha, talvez alguém diz assim: meu Deus, nunca vi tanta ruindade na minha vida. Vai ter que comparecer ou não? Alguém fica maravilhado e diz: meu Pai, quanta bondade, é muita inocência, olha quanta bondade. Vai comparecer também. Os dois vai comparecer para receber o que tiver feito. Observa que a oportunidade é para todos nós. Reflita: o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito do meu tempo? O que eu tenho feito dos meus dias? O que eu tenho feito com as oportunidades que eu tenho? Afinal de contas, o que eu estou fazendo nessa terra? Qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? São perguntas, são reflexões. Um coração bater 90 anos. O que você fez em 90 anos? Alguém diz assim: pastor, eu vi a pessoa cantar para o mundo. Tem um monte de artista aí chegando aos 90 anos. E canta para fazer farofa mesmo por aí. Deus não tem problema. Deus é rico e Deus dá oportunidade. Correto, irmãos? Deus dá oportunidade. Se Deus quiser dar 100, mas essa pessoa nunca cantou um hino na vida. Essa pessoa, irmão, não fica olhando a vida dos outros. Observa, Deus chamou a cada um de nós. A nós é dada a oportunidade de conhecer a Cristo, de conhecer a graça, de conhecer o amor, o perdão, o fervor, e a oportunidade está sendo dada para nós. Cante os seus hinos,
adore o Senhor, sirva o Senhor. Se Deus vai te dar 100 ou 110 anos, não sei. Mas por meio do corpo, tudo que fazemos, nós compareceremos ao tribunal de Jesus. O mundo bate na igreja. As pessoas batem na igreja, batem em pastor, batem em igreja por causa de dinheiro, de dízimo, de oferta. Muito bem. Fique à vontade. Existem as pessoas que são presas ao mundo físico e existem as pessoas que são libertas do físico, rendidas ao mundo espiritual. Tem pessoas que estão dentro da igreja. Elas têm medo de se doar a vida. Elas têm medo de aquele suor que ela derramou com o seu corpo e ela granjeou, Deus a abençoou ela. Ela é presa ao seu sistema financeiro. Ela tem medo. Irmãos, servir a Deus é um ato de fé. Contribuir é um ato de fé. Honrar o Senhor é um ato de fé. Tudo que nós fazemos por meio do corpo, nós receberemos do Senhor. Se você trabalhou, suou, você deu a tua vida e você entendeu o que é de César, o que é de Deus. Não está na palavra? Então também você honrou o Senhor com a oferta do suor do teu rosto. Você entendeu como é que é o negócio? Está lá no memorial de Deus. Meu filho era liberto. Você nunca foi prisioneiro de bens, de riqueza. Você era despreendido. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão? Então agora o que o mundo fala, o que o mundo pensa, meu irmão, eu não sirvo o mundo. Eu sirvo Jesus que nos chamou. Nós servimos o Senhor que nos chamou. Cada um vai dar conta daquilo que tiver feito por meio do corpo. Amém? Todos, como vivemos a nossa vida aqui, nós, queridos, receberemos do Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Para a cada um de acordo com os seus atos. Meus irmãos, o nosso corpo, ele é templo do Espírito. A Bíblia nos ensina, sede santo, porque eu sou santo. A palavra de Deus diz. Como pregou o nosso irmão domingo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, quem quer ver o Senhor? Se você não quiser ver o Senhor, você vai ver o diabo. Ou você vai ver Jesus, ou você vai dar de cara com o cão lá. Deus me livre. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Segui a paz com todos, segue a santificação. Apocalipse 22, 12, veja, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Os meus atos é de santidade,
os meus atos é de fé, os nossos atos são de adoração, os nossos atos é de glorificar o Senhor, os nossos atos que fazemos com a nossa língua, os nossos atos que fazemos com a nossa visão, os nossos atos que fazemos com as nossas caminhadas, são atos na terra. Deus é Deus de recompensa. Encerrando essa palavra, Jesus disse: quem der um copo de água a um dos meus pequeninos, receberá galardão. Amém? Água fria lá, tá vendo? Água fria. Quem der um copinho de água, coisa mais simples, não é? Um copinho de água. Jesus é verdadeiro ou é mentiroso? Ele não disse que vai dar recompensa? Então, encerrando essa palavra, voltando lá para 2 Coríntios 15, 58. Lembre-se, todos vão ressuscitar. Todos vão se apresentar ao tribunal de Cristo. Todos. E Paulo, ele falou isso no final do capítulo 15. Ele diz: olha, todos vão ressuscitar e receber um corpo glorificado, um corpo celeste. E esse corpo celeste será para sempre adorar o Senhor. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha eterna. Querido irmão, essa é a palavra do Senhor. Deus tem te chamado, te trazido para perto. O Senhor quer te ver santo, puro, verdadeiro filho de Deus. Amém, meu querido irmão? Não tenha medo da vida. Enfrente as enfermidades, enfrente as lutas, enfrente seus problemas. O dia que a dor bater e você não estiver aguentando, chore o quanto precisar. Chorar não é símbolo de fraqueza, chorar não decepciona Deus. Pastor, mas homem chora? O que você acha? Jesus chorou? Jesus chorou. Homens choram. Homens abraçam seus filhos e diz: o pai também erra, filho. O pai também não consegue acertar tudo. Abrace seus filhos, pai. Não tenha vergonha de chorar perto dos seus filhos. Ai, pai, o senhor está chorando? Estou. Pai está aqui, ó. Irmãos, teu filho não tem que carregar a tua cara carrancuda, dura, como se nunca chorasse, fosse o homem mais valente, mais duro. Não. Você é gente, você é ser humano, você é pessoa. O maior homem da história foi Jesus. Ele chorou. Amém, irmão? Por isso, querido, no dia a dia teu, não tenha medo das tuas lutas, dos teus traumas. Entregue tudo na mão de Deus. Viva a tua fé. Viva, segue a tua jornada. Pratique a palavra de Deus. Declare, professe a fé. E cada dia o Senhor vai estar contigo.